Vamos lá então falar sobre Kp, constante de equilíbrio em termos de pressão. Tá? O que a gente precisa entender de mudança que nós vamos ter do Kc para o Kp? Que lá no Kc nós trabalhávamos com a constante de equilíbrio em termos de concentração. Então significa dizer que os reagentes e os produtos estavam sempre colocados em mols por litro. Aqui já não vai acontecer isso. Aqui os reagentes e os produtos serão colocados em termos de pressão. Então eu vou ter eles em milímetros de mercúrio ou em atmosferas, tá? Essas são as duas unidades que nós utilizamos aqui. Pode acontecer de aparecer um pascal, né, Newton por metro quadrado, pode acontecer de aparecer alguma outra unidade, mas isso é raríssimo, 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 raríssimo. E se aparecer, não vai influenciar no nosso cálculo, tá? Porque a maneira de calcular esse Kp é a mesma independentemente da unidade que a gente tem aí para estes gases. Falando em gases, é necessário que a gente saiba que como nós vamos trabalhar com pressão, isso vai ser válido única e exclusivamente para os gases. Significa dizer que sólido, assim como no Kc não entra, líquido, assim como no Kc não entra, e aquoso, que entrava no Kc, aqui não vai entrar. Por quê? Porque eu tenho apenas pressão e pressão é válida para os gases. Como que eu calculo essa constante? Produto sobre reagente, isso não muda. A grande diferença está no que nós vamos utilizar. Lá no Kc utilizávamos concentração do produto e concentração do reagente. Aqui no Kp nós vamos utilizar pressão parcial do produto e pressão parcial do reagente. Ambos elevados respectivamente aos seus coeficientes estequiométricos e isso não muda. Mas agora nós iremos utilizar a pressão parcial. Muitas vezes ele já vai dar essa pressão parcial inicial e aí nós vamos montar uma tabelinha normal, padrão, como a gente montava lá na questão do Kc, mas em outros casos pode ser que ele dê um pouco mais de trabalho para nós e ao invés de fornecer a pressão parcial de cada gás, ele forneça a pressão total e forneça também o número de mols de cada gás que está presente nessa reação. Então vamos supor que são 3 gases, gás A, B e C. Como que eu faço, né, para tirar de número de mols e passar para a pressão parcial? Está aqui. A pressão parcial do gás A é igual à pressão total vezes a fração molar do gás A. Professor, e o que é fração molar? Fração molar, ela é número de mols do gás A dividido pelo número de mols total. E o que é esse número de mols total? É a soma do número de mols de todos os gases participantes deste sistema. Belezeira? Ok? Então, se por um acaso, não é tão comum, mas se por um acaso acontecer dele fornecer o número de mols e falar sobre Kp, você vai ter que transformar esse mol em pressão parcial. Feito isso, transformado de mol para pressão parcial, aí sim, aí você consegue calcular o início, o quanto reage, o que forma, joga na sua constante e faz o cálculo do Kp tranquilamente. Beleza? Ok? Vamos fazer um exemplo aqui sobre esse nosso querido Kp. Tá lá. Em um recipiente fechado, mantido a temperatura constante, foram introduzidos monóxido de carbono e vapor de água em quantidades tais que suas pressões parciais eram iguais e valiam 0,856 atmosferas cada. Após certo tempo, estabeleceu-se o equilíbrio. Ele deu a reação, e aí nós temos, medindo-se então a pressão parcial do CO, obteve-se 0,580 atmosferas. Atenção, atenção. Esse valor não é o quanto reagiu. Esse valor é o que sobrou.
Esse valor é o que está no equilíbrio. Como que a gente sabe disso? Porque ele fala que após certo tempo estabeleceu-se o equilíbrio. Então esse é o valor que sobra, esse é o valor do equilíbrio. Beleza? Tranquilo? Bom, seguindo. Qual o valor da constante de equilíbrio Kp? Bom, o que nós vamos fazer aqui então? Nós vamos guardar essa informação. Vou pegar aqui, ó, CO no equilíbrio 0,580 atmosferas. E agora nós vamos montar a nossa tabelona, tá? Vamos montar a nossa tabelona. Como assim, professor? Tá aqui a reação. Vamos utilizar para montar lá, ó, início, reage, forma e equilíbrio. E aí nós vamos conseguir saber as pressões parciais do final e determinar o Kp, que é o que ele está pedindo, tá? São sempre as nossas três linhas: o início, o quanto reagiu e quanto formou, e também a quantidade de equilíbrio. Tá aqui. Pronto. Vamos lá. Início. Reage, forma e equilíbrio. Tá aqui. O que eu tenho no início, pessoal, que ele cita para nós? No início, nós temos aqui uma quantidade de CO e de água sendo iguais. E esses valores correspondem a 0,856 atmosfera e 0,856 atmosferas. Produto. Se eu não formei produto, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Pronto. Reação. Preciso verificar se a reação está balanceada. Como? Regra do macho. Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu tenho um carbono da esquerda, um carbono na direita. Beleza? Eu tenho 2 hidrogênios da esquerda, 2 hidrogênios da direita. Beleza? Eu tenho 2 oxigênios na esquerda e 2 oxigênios da direita. Beleza. Está tudo balanceado. Ok? Se está tudo balanceado, não preciso me preocupar. A proporção e os coeficientes estequiométricos serão todos 1. Aqui. Bom, pegando mais uma informação que ele deu. Nós temos no equilíbrio 0,580 atmosferas do CO. Foi essa informação que ele nos deu e ponto final. Depois disso, ele pede qual é o valor de Kp. Bom, para calcular o valor de Kp, é necessário que a gente tenha a quantidade em equilíbrio para todo mundo. Como que eu vou descobrir isso? Através da quantidade que eu tenho aqui para o CO, para o monóxido de carbono. Então, como é que eu faço isso? Aqui, ó. Eu tinha no início 0,856, eu tenho ao final 0,580. A diferença entre eles é o que reagiu. Então tá lá, ó, 0,856 menos 0,580. Quanto que dá isso aqui? 0,276 atmosfera. O que é isso que a gente encontrou, pessoal? Exatamente a quantidade que reagiu. Aqui. Como a proporção é 1 para 1 para 1 para 1, esse valor vai ser aplicado para todo mundo. Então, menos 0,276 agora é mais. Por quê? Porque está do lado direito, é produto. O produto não é consumido, o produto ele é formado. E aqui é a mesma coisa. 0,276. Quanto que sobra? Né? Quanto que sobra de cada um aí? Aqui vai sobrar 0,580. Aqui vai sobrar 0,276. E aqui vai sobrar 0,276. Sendo assim, nós teremos o quê? Que o Kp é igual. É gás, participa, gás, participa, gás, participa, gás, participa. Então todos são gasosos, todos participam dessa constante. Sendo assim, nós teremos pressão parcial do CO2 vezes a pressão parcial do H2 dividido pela pressão parcial do CO
vezes a pressão parcial do H2O. Logo, o Kp é igual. Pressão parcial do CO2, quanto que vale? 0,276. Pressão parcial do H2, 0,276. Tudo isso dividido por 0,580 vezes 0,580. Tá? Então, o que nós temos aí? Nós temos 0,276 ao quadrado dividido por 0,580 ao quadrado. Né? Fazendo os nossos cálculos bonitinhos, isso aqui vai dar 0,076. Como ele deu 3 casas após a vírgula, vamos manter essas 3 casas, tá? Eu sempre aconselho vocês a fazerem isso. Se ele deu, por exemplo, uma informação com 2 casas e uma informação com 4 casas, mantenha sempre o número máximo de casas que ele deu. Se ele deu 4 casas, trabalhe com 4 casas. Se ele deu 3 casas após a vírgula, trabalhe com essas 3 casas após a vírgula. Assim você mantém o padrão, tá, do valor que ele colocou, a gente evita todo e qualquer erro que possa existir aqui. Então, 0,076, tá, dividido por 0,336 vai dar 0,226. Ou, se você prefere, isso é 2,26 vezes 10 a menos 1. Pronto. Aqui. Aí sim. Beleza? Ok? Esse é o valor do Kp que nós chegamos. Maravilha? Ok? Bom, a partir daqui, nós vamos agora fazer um blend, fazer uma mistura. Ah, mas mistura, professor? Nós vamos misturar Kp e Kc juntos. Ah, mas por que, professor? Nós vamos misturar Kp e Kc juntos. Porque em alguns exercícios ele vai te dar o Kc e vai perguntar qual é o Kp da equação. Em outros exercícios ele vai fazer o contrário, ele vai te dar o Kp e vai pedir qual é o Kc. E eu tenho como transformar o Kp em Kc e vice-versa? Tenho. Tá? Tenho como transformar, sim. Como que isso é feito? Da seguinte forma. O Kp é igual ao Kc vezes RT elevado a ΔN. Oh, mas que equação gigante? Sim. Kp é a constante de equilíbrio em termos de pressão, o Kc é a constante de equilíbrio em termos de concentração, o R é a constante universal dos gases, o T é a temperatura, o ΔN é a variação do número de mol. O que é variação? Variação é final menos inicial. O que é final? Produto. Então é o número de mols dos produtos menos o número de mols dos reagentes, tá? É isso que nós teremos. Então o ΔN é o número de mols dos produtos menos o número de mols dos reagentes. O R, a gente, né, vai ter um valor lá sempre fornecido para vocês, 0,082 se for em atmosfera, 62,3 se for em milímetros de mercúrio. A temperatura não tem erro, sempre em Kelvin. Então, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. Ponto. Feito isso, você consegue converter o Kc em Kp ou o Kp em Kc. Um detalhe que pode acontecer na sua prova, e a gente torce para que isso aconteça, para facilitar a nossa vida, é simplesmente o nosso ΔN ser igual a zero. Se o ΔN for igual a zero, isso é o nosso sonho de consumo. Ah, professor, mas por que é o nosso sonho de consumo se o ΔN for igual a zero? Porque se o ΔN for igual a zero, ó, isso aqui igual a zero significa dizer que RT elevado a zero vai ser igual a quanto? 1. 1 vezes Kc, Kc. Então, quando o nosso ΔN for igual a zero, quando a variação do número de mols for zero, o Kc vai ser igual ao Kp. Exemplo, H2 mais Cl2 formando 2HCl. Qual que é o número de mols que eu tenho aqui, gasosos? 2 mols. Qual que é o número de mols que eu tenho aqui? 2 mols. Como que fica esse ΔN? Número de mols do produto menos o número de mols do reagente. Quanto que dá? Dá zero. Se isso dá zero, significa dizer que o nosso Kp vai ser igual ao Kc, e aí eu não preciso fazer esse monte de conta que aparece por aí. Beleza?
Tranquilo? Esse é o nosso sonho. Nem sempre isso acontece, nem sempre é possível. E quando não for possível, aí, meu amigo, nós vamos ter que meter a mão na massa mesmo. Nós vamos ter que fazer a conta no braço. Aqui está um exemplo disso para que a gente possa treinar esta relação. Vamos lá. Exemplo. Dado a reação abaixo, N2 mais 3H2 formando 2NH3, onde Kc é igual a 4,84 vezes 10 a menos 3, isso a 27 graus Celsius, determine o valor de Kp, dado que a constante universal dos gases é 0,082 atmosfera litro Kelvin por mol. Pronto, maravilha. Essa é a nossa equação. E aí eu preciso fazer a conversão que ele está pedindo. Qual é a equação que nós vamos utilizar? Kp é igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. Já faz o seguinte, já determina o ΔN aqui, porque se for zero a gente já está com o resultado pronto. Vai ser exatamente isso. Se não for zero, aí não tem como, né? Então vamos lá. Calculando o ΔN. ΔN é o número de mols dos produtos menos o número de mols dos reagentes. Logo, o ΔN, produto. Quantos mols eu tenho aqui nos produtos? 2. Menos reagentes, 3. E se não tem nada, é 1. Não vai colocar zero, pelo amor de Deus. Se fosse zero, ele nem seria representado. Tá? Se não tem nada, é 1. 1 com mais 3, 4. Então, o ΔN, a variação no número de mols, é igual a menos 2. Ih, professor, azedou, deu negativo, né? E agora? Ué, e agora nada. E agora que beleza, deu negativo. Tá? Vamos continuar numa boa. Outra coisa que a gente precisa fazer. Temperatura. Preciso transformar. Como que eu transformo? Mais 273. Ou seja, a temperatura em Kelvin é igual a 300 K. Tá lá. Pronto. Suaverston. E agora? Joga na equação. Kp, quanto que vale? Não faço ideia. Kc, 4,84 vezes 10 elevado a menos 3. Vezes constante universal dos gases, 0,082. Temperatura, 300 elevado ao ΔN, que é menos 2. Por quê? Porque nós já calculamos. Tá? Já calculamos. Aqui que vem o pulo do gato, aqui que vem o cuidado que você tem que tomar. Ah, professor, eu não sei fazer esse cálculo com esse expoente negativo. Ah, meu Deus, o que vai acontecer? Relaxa. Relaxa. Você sabe fazer isso, você só não lembrou, você não se tocou que você sabe. Tá? Eu vou só te dar um exemplo aqui que às vezes fica mais fácil você entender o que eu quero fazer. 10 elevado a menos 2 dividido por 10 elevado à quarta. Como que você faz para resolver isso? Ah, professor, sobe esse cara. Isso. 10 a menos 2 vai ficar 10 elevado a quanto? Ah, vai ficar 10 elevado a menos 4. Por quê? Porque se ele sobe de denominador para numerador, eu inverto o sinal. Ó. Então ele era a quarta, fica menos 4. Resolvi. Legal. Você vai fazer exatamente o caminho contrário disso aqui. Ó. Exatamente o caminho contrário. Você vai pegar isso aqui e você vai descer como denominador. Ah, passa para o outro lado? Não. Não passa para o outro lado. Você desce no denominador. Então, o Kp vai ser igual a 4,84 vezes 10 a menos 3 dividido por 0,082 vezes 300 elevado ao quadrado. Ah, por que saiu o sinal? Trocou. Quando você tira do numerador e passa para o denominador ou vice-versa, você inverte o sinal, tá, do seu expoente. Foi o que aconteceu. Ah, agora eu consigo calcular. Bom, então vamos calcular. Kp é igual a 4,84 vezes 10 a menos 3. Tudo isso dividido por 24,6 elevado ao quadrado. Ok? Ah, 24,6? Sim, lembra? Tá? Você passa os dois zeros lá, fica 8,2 vezes 3, que é 24,6. Tranquilos? Bom, então 4,84 vezes 10 a menos 3 dividido por... Opa, já vamos fazer o quadrado aqui. Ó. 24,6 ao quadrado, isso vai dar
605,16. E agora, José? Ué, e agora utiliza zeros aqui, ó, a teu favor. Transforma. Ah, vou transformar em 484. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Por quê? Porque 484 por 600 ainda vai dar um valor menor do que 1. Tá? Então você já coloca aqui, ó, 1, 2, 3 casas. Já coloca essas 3 casas e aí você passa, ao invés de menos 3 para menos 6. Só que a hora que você fizer a conta, o resultado já vai sair direitinho na sua anotação científica correta. Tá? Não vai precisar ficar passando casa, vírgula para nenhum lado. Ela já vai sair prontinha aqui. Então ficamos com 4.840 dividido por 605,16, o que vai dar aproximadamente 8 vezes 10 a menos 6. Então o que é isso que a gente acabou de encontrar, galera? O KP. Nós acabamos de encontrar o KP. O KP vale 8 vezes 10 a menos 6. Tá aí. Aí. Qual que é o principal problema? Né? O principal problema desse tipo de exercício são os valores, que são um tanto quanto complexos. Né? Nós temos quadrado, temos divisão com número com vírgula, temos multiplicações, então não é tão simples. Na hora da prova você precisa perder um tempinho para resolver isso. Mas, de modo geral, não é nada tão cabuloso como a gente tem em alguns casos aí, tá? Mas sim, ele demanda um certo trabalho para estes cálculos, para essas contas. Beleza? Ok? Muito bem. Então, finalizamos, tá? Finalizamos aqui a relação entre KP e KC.